galerinha, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, né? Que alegria nós estarmos juntinhos hoje, nesta quarta-feira, dando aí início ao nosso segundo módulo, né? O tão esperado dia chegou, né? O nosso segundo módulo aí do curso técnico de informática. Então, pessoal, hoje nós daremos início a uma nova jornada, tá? Um novo passo para o rumo ao curso técnico de informática, tá bom? E aí, galerinha, hoje nós daremos início também à disciplina que eu vou ficar com vocês nesse módulo, que é sistemas operacionais. Eu até conversei com a galerinha do turno da manhã, que essa disciplina, ela é fundamental. Então, se alguns de vocês decidirem seguir aí na área, né, de ciência da computação, da informática, se alguns de vocês decidirem fazer curso superior em computação, essa disciplina é certeza que vocês irão se encontrar novamente. Por quê? É uma disciplina que faz parte de qualquer curso técnico de informática, ela é essencial, e também nos cursos superiores. Todos da área da computação têm que ter aí sistemas operacionais. Porque o sistema operacional é uma das partes principais de uma máquina, certo? A gente vai conseguir entender um pouquinho melhor sobre isso durante a nossa aula de hoje e durante todo esse módulo, tá bom? Então, pessoal, hoje, na nossa aula de hoje, nós teremos a primeira parte desse conteúdo, tá? A segunda parte desse conteúdo nós veremos amanhã, tá? Eles são complementares. A nossa aula de hoje, nós teremos aí a introdução ao histórico dos sistemas operacionais. Hoje nós veremos, galerinha, o que é o sistema operacional, né? Quais são as partes do sistema operacional. E nós temos o nosso roteiro da aula de hoje, objeto do conhecimento. É a introdução ao histórico do sistema operacional. Esse aí é o objeto do conhecimento da aula de hoje. E o objetivo é identificar os sistemas operacionais como uma máquina estendida. Então, já fica aí, guarda essa informação no coração, tá? Que nós veremos, nós falaremos bastante sobre esse processo, que é visualizar o sistema operacional como uma máquina estendida. Nós iremos compreender o que o SO, ou Sistema Operacional, pode ser reconhecido como um gerenciador de recursos. É uma das grandes atividades e tarefas que o SO possui, tá bom? E aí, no final da nossa aula, vocês terão algumas questões que os professores mediadores irão disponibilizar para vocês, e nós iremos também falar sobre algumas questões aqui juntinhos, tá bom? E aí, galerinha, no início da nossa aula de hoje, nós iremos começar a tentar aí imaginar o que é o SO, tá? Para os íntimos, SO, tá? Para aqueles que não conhecem tão bem assim, se chama sistema operacional. Então, se vocês em algum momento visualizarem em algum livro de informática, computação, o termo SO, significa, tá? Sistemas operacionais, tá bom? Galerinha, quando vocês escutam essas palavras juntinhas, né? Sistema operacional, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês recordam? O que surge aí espontaneamente no pensamento de vocês quando vocês escutam, né? Sistema operacional. Se você tem alguma ideia, se você tem alguma sugestão do que passa pela sua cabeça, qual é a palavra que vem na sua cabeça quando você escuta sistema operacional, escreve aí. Escreve aqui no chat, escreve aqui no YouTube, no IPTV, para que eu possa saber se realmente vocês se lembram, né? O que é um sistema operacional, tá bom? Nós conversamos um pouco sobre eles, fizemos uma pincelada sobre eles no módulo anterior, né? No módulo 1, lá em manutenção e arquitetura de computadores. Hoje, nós teremos aí um aprofundamento nesse conteúdo. Eu disse para vocês que chegaria o momento, né? E o momento chegou.
Então, se você tem alguma ideia do que seja um sistema operacional, digita aí para mim na tela. E aí, pessoal, nós vamos iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, falando sobre SO. O SO, ou também sistema operacional, ele é um conjunto de rotinas e serviços executados aí pelo computador. Isso daqui é uma definição muito forte. É uma definição sobre sistemas operacionais muito forte, né? Muito significativa. Por quê? Além dele ser um software, que para que a gente possa conseguir compreender um pouquinho mais o que é um sistema operacional, primeiro começa que ele é um software, tá? O sistema operacional, ele é um software, certo? Só que ele é um software chefão, tá? Ele é o responsável por muitos outros. E esse software, que é o sistema operacional, ele é muito responsável. Ele orienta, ele gerencia muitas coisas dentro de uma máquina. E uma das suas atividades ele é responsável por todas as rotinas e por todos os serviços que são executados aí pelo computador, que tem como objetivo facilitar a vida do usuário, facilitar o intermédio entre o usuário e a máquina, tá? Então, pessoal, o SO, coloquem aí, guardem essas informações importantes. Ele é um software, tá? Ele é um software, o sistema operacional. Outro ponto, ele é responsável por realizar a organização de rotinas e serviços, certo? Ele é responsável por organizar a rotina e serviços. Outro ponto muito importante, que é muito característico do sistema operacional, ele é o responsável por facilitar a comunicação entre a máquina, o computador e o usuário, quem está utilizando o computador. Há muitos anos atrás, quando os computadores estavam surgindo, quando os computadores iniciavam nessa jornada, né, dentro aí do mundo que nós estamos, os computadores eles eram criados e foram criados especificamente para serem máquinas de calcular. Então, normalmente, quem utilizava esses recursos eram matemáticos e físicos, que estavam ali, a todo tempo, tentando encontrar uma forma de resolver, tá? E de descriptografar as mensagens nazistas. Nós já estudamos isso lá no início do histórico. Com o passar do tempo, os computadores foram se transformando, foram se aperfeiçoando, e aí houve a necessidade das pessoas terem mais acesso a todos os recursos que essa máquina tinha para oferecer. Não era todo mundo que tinha essa capacidade de conseguir utilizar uma máquina. Eram coisas muito específicas. Então, com o passar da história, foram criados os SOs, ou conhecidos também como sistemas operacionais. Esses sistemas operacionais, eles deixaram tudo muito mais fácil. Eles deixaram tudo muito mais tranquilo. E aí, galerinha, esse sistema operacional, ele deixou mais fácil para o usuário conseguir utilizar as máquinas. Antigamente, as máquinas eram muito complicadas, tá? Os recursos não eram fáceis. Para você conseguir executar um arquivo, você tinha que digitar várias linhas de código. Que hoje em dia não dava para acontecer mais isso, né? Todo mundo precisa de tudo muito rápido, com um simples clique. Já imaginaram para vocês criarem uma pasta no computador? Uma pastinha daquelas amarelas. Vocês precisarem digitar várias instruções de código? Olha aí a dor de cabeça que daria para todo mundo. Então, existe hoje o quê? Existem algumas
algumas coisas, né? A parte gráfica da máquina que facilita a nossa vida. A gente clica lá na área de trabalho, botão direito do mouse, tem a palavrinha novo. Você clica em novo, vai aparecer a palavrinha pasta, né? Ou o símbolo da pasta. Quando você clica, você já cria uma pasta. Olha aí que coisa maravilhosa. Coisa simples, né? Mas antigamente fazer essa atividade não era tão simples assim. Não tinha esses recursos gráficos que nós temos hoje, tá bom? E aí, pessoal, isso tudo foi possível por conta da evolução dos sistemas operacionais. Amanhã nós veremos aí o quanto que esses sistemas operacionais, eles mudaram ao longo da história. Um sistema operacional, ele funciona como uma interface entre o usuário e o computador, tá bom? É uma interface gráfica, tá? Tornando o uso do computador mais simples. Olha aí, eficiente e seguro. Tá vendo? Então, galerinha, o computador nem sempre foi essa máquina fantástica e fácil de ser utilizada. Para isso, pessoal, o computador controla o funcionamento, tá? Através do gerenciamento dos recursos. Gerenciamento de recursos computacionais, tais como memória, processador, dispositivos de entrada e saída e etc. Olha aí. Então, pessoal, em uma máquina, nós aprendemos lá no módulo 1, lá na disciplina de arquitetura e manutenção de computadores, que uma máquina é composta por memória, HD, dispositivos de entrada, dispositivos de saída e vários outros componentes. Esses componentes nós aprendemos também que eles precisam estar em uma perfeita harmonia e comunicação, funcionando a parte do hardware perfeitamente. Porém, precisa de um software para conseguir controlar e usar todos os recursos que esses dispositivos possuem. E quem é esse software? Quem era esse software que eu tanto falava para vocês? Que tem o hardware e o software. Tinha um software que controlava todos os mecanismos. Esse software que tanto eu falava lá em manutenção e arquitetura de computadores é o SO. É o sistema operacional. Ele é o responsável por falar, olha, computador, eu preciso que você libere um pouquinho aqui de memória, né? Eu quero que você dê acesso aqui a esse arquivo, utilizar a memória do computador. Olha, eu agora vou precisar enviar um arquivo que vai precisar ser executado no processador. Ele que faz esse controle. Ele fala assim, espera aí, tá todo mundo aqui na fila para ser executado, todos os programas aqui estão organizados para ser executados, porém, eu tenho agora um aplicativo que é prioritário, que precisa ser executado com urgência, com prioridade. Então, eu quero que você dê uma pausa em todo mundo aí e execute esta operação, por exemplo. Tá? Então, quem orienta isso, quem organiza a casa toda, quem organiza a casa toda para não ficar bagunçado, é o SO, tá bom? É o sistema operacional. Enquanto os programas do usuário são executados de forma linear, com início, meio e fim, as rotinas, serviços do sistema operacional, eles são executados de forma assíncrona e concorrente em função de eventos que podem aí ocorrer a qualquer momento. Então, o computador pode ser que em algum momento aconteça que precisa ser, né, executado algum arquivo. Pode ser algum arquivo precisa ser executado de uma última hora. E aí o SO ele tem que estar ligado com tudo isso. Ele precisa ficar atento a tudo isso, tá? E aí, galerinha, uma outra informação super importante sobre esses sistemas operacionais, nós temos o quê? Um sistema operacional, ele possui duas funções principais. Olha aí. Duas funções principais. Quais são essas funções? Olha aí a primeira delas, fica ligadinho. Uma das primeiras funções é a facilidade de acesso
tá? Aos recursos computacionais, aos recursos de um computador. Eu conversei com vocês, agora há pouco, que todos os recursos de hardware, eles precisam estar em perfeito acesso. E aí, pessoal, ele precisa estar em perfeito acesso por quê? O sistema operacional em algum momento vai precisar de algum recurso. Imaginem aí que a máquina, você liga seu computador, tá? E aí no seu computador tem os dispositivos de entrada e saída, como o dispositivo do mouse. Você tem que plugar o seu mouse, por exemplo, na entrada USB. E aí o que acontece? O SO, o sistema operacional, está te mostrando na tela que ele não está encontrando mouse nenhum. Você está clicando, você está mexendo no mouse e o mouse não funciona, né? Aí você pode pensar, não, o mouse está quebrado, ou então é problema na USB. Deixa eu trocar. Aí troca e coloca em outra USB. Aí o que acontece? O sistema operacional fala, agora identifiquei um dispositivo de entrada, né? Agora eu encontrei um dispositivo que foi conectado na entrada USB. Aí quando você se espantar, o mouse está funcionando. Por quê? Porque o SO ele precisa identificar o que está acontecendo na máquina. Não é qualquer coisa que entra no computador e o SO não sabe, não. Ele tem que gerenciar tudo. Então, se você instala uma impressora no teu computador, a primeira coisa que o sistema operacional vai fazer, ele vai puxar todos os drives daquela impressora para ela estar instalada corretamente. E para ele saber, tá, que impressora é aquela. Porque é o SO que vai falar quem é que vai imprimir primeiro, quem é que vai imprimir para o segundo, se a impressora precisa de alguma atualização. Então, percebam que o SO, ele gerencia tudo que está acontecendo dentro de um PC, tá bom? E não importa, seja um PC, um computador pessoal, portátil, aquele de mesa, se for um smartphone, não importa, tá? Todos esses dispositivos precisam de um SO para funcionar perfeitamente. Então, aqui está falando que o SO precisa ter acesso facilitado aos componentes de um computador. Outro ponto importante é o compartilhamento dos recursos do computador de forma organizada e protegida. Isso nem se fala, tá? Isso nem se fala, certo? Compartilhamento dos recursos do computador de forma organizada e protegida. Ou seja, a máquina, ela precisa também disponibilizar recursos organizados e seguros para que o computador também funcione corretamente, tá certo? Ok? Galerinha? E aí, pessoal, ainda falando, né, desse SO, que é o programa mais importante, a gente pode até, né, denominar aí como um dos programas mais importantes de uma máquina. Eu considero ele como o mais importante. Porque se o SO não funciona bem, nenhum outro programa funciona. Já que todos os outros programas rodam através do SO. Então, a gente precisa ficar ligadinho. Por isso que é tão importante atualizar, por exemplo, o seu celular. Às vezes, o seu celular está travando, está parado, não vai nem para frente, nem vai para trás. O celular está tanto tempo sem ser atualizado, tem tanta atualização que precisa ser feita, que o SO é obrigado a, entre aspas, paralisar o teu celular para você ver o que está acontecendo de errado. Então, você vai lá em configurações, né, sobre o aparelho, atualizações do sistema, e aí tem, né, várias atualizações que precisam ser realizadas. Essa atualização é do SO do teu celular. É o sistema operacional do teu celular que precisa ser atualizado. Que no caso, né, nós temos os aparelhos, os smartphones da maioria das marcas hoje em dia utilizam Android, que foi uma febre, né, quando ele surgiu, que facilitou muito, que popularizou muito os smartphones. Nós temos também os celulares que possuem o sistema operacional iOS, que é o da Mac, que são os iPhones. Então,
todos esses aparelhos, eles possuem um sistema operacional diferente. Nós vamos conhecer essas diferenças, né, esses tipos de SOs. Porém, eu quero que vocês entendam a importância de sempre deixar o teu SO atualizado. Não importa se é um celular, um notebook, um tablet, tá bom? Ok? E aí, galerinha, quando nós falamos de SO, nós precisamos entender também que esse carinha, que é o SO, ele é responsável por facilitar o acesso do usuário à máquina. Ele é responsável por dar acesso, por permitir um acesso mais fácil e seguro para o computador, né, através do usuário. Então, um computador possui diversos recursos, tais como a memória, que nós já falamos, os discos, impressoras, gravadores, DVDs e etc. Para que o usuário possa utilizar esses recursos, ele solicita ao sistema operacional que execute uma operação que é executada sem que o usuário precise se preocupar com os detalhes e como a operação é executada, tá bom? De acordo aí com a necessidade da duração da operação. Então, existem muitos recursos, mas muitos recursos mesmo, que você está utilizando e você não tem nem noção que está sendo executado na tua máquina, no teu celular. Pessoal, quando você liga o seu celular ou liga o seu computador, visualmente, na sua tela, você acha que não está rodando nada. Eu não abri nenhum aplicativo, não cliquei em nenhum aplicativo, então não tem nada funcionando no meu PC ou no meu celular. Né? Quem acha que isso está acontecendo está extremamente enganado. Porque para todos aqueles recursos estarem disponíveis para você, de forma visual, muitos outros programas estão sendo rodados por baixo daquela interface que você está visualizando. Um pouquinho mais para frente dos nossos slides, eu vou mostrar para vocês o gerenciador de tarefas, que existe aí no computador. Esse gerenciador de tarefas é uma ferramenta fantástica para a gente compreender que nem tudo que a gente clica é o que realmente o computador está executando. Existem muitas outras atividades que ele faz, tá bom? Que a gente consegue visualizar um pouquinho melhor, tá? Esses recursos. E aí, galerinha, a facilidade de acesso ainda aos recursos de um computador. Se mais de um usuário solicitar uma operação, ou seja, a mesma operação ela for solicitada através de um recurso, é responsabilidade do SO administrar o compartilhamento dele. Então, imaginem que vocês estejam aí em uma sala, tá? E nessa sala existem 5 máquinas, 5 computadores. E todos esses 5 computadores estão conectados a uma única impressora. O computador 1 está querendo imprimir, o computador 2 também, o computador 3, o 4 e o 5. Todo mundo está querendo imprimir ao mesmo tempo. Quem é que gerencia, quem é que vai imprimir primeiro, por segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto lugar? Quem é que vai imprimir primeiro e por último? Não é uma roleta russa, não, tá, pessoal? Quem vai fazer isso é o SO. É o SO que destina isso. É o SO que faz essa observação. Ele vai analisar, peraí, eu vou olhar a data, eu vou olhar o horário, os minutos e segundos, se forem necessários, mas eu irei fazer essa verificação de qual é a tarefa que veio antes e qual é a tarefa que veio depois, tá bom? Ele faz essa priorização. Então, ainda se tiver um recurso mais prioritário ainda, ele vai parar, ele vai falar, peraí, eu preciso dar prioridade para esse recurso computacional. Então, a sua impressão não é você que decide quando ela vai ser impressa, não, tá? Quem decide quando é que vai ser impresso o que você está pedindo é o SO, é o sistema operacional, porque ele vai decidir quem é que vai usar cada recurso em cada momento.
E nós vamos verificar isso daqui a pouco, né? Através do gerenciador de tarefas, ele também ajuda a gente a compreender isso. E também lá no programa da impressora, ele tem o histórico de toda a lista da frequência, da lista de impressão que será realizada. Então, é bem interessante. Desde pequenas a grandes coisas, o SO controla. Tá vendo? Então, dentro de uma máquina, nada é bagunçado. Tudo dentro de uma máquina é muito bem organizado. E existe prioridade para tudo, tá? Para tudo, para tudo, para tudo. Talvez algumas pessoas precisam até aprender um pouco sobre essas regras e prioridades com as máquinas, né? Elas são muito boas para isso. E aí, pessoal, o sistema operacional, ele atua como uma interface, facilitando aí a comunicação do usuário com os recursos que o computador tem para oferecer. Imagine aí você, com o seu celular, você ligando o seu celular e você enxergando só uma tela de uma única cor, sem aplicativo nenhum, sem letra nenhuma, sem orientação nenhuma para você utilizar, só com uma caixa de texto para você digitar várias e várias informações. Então, imagine que você quer tirar uma foto. Você só quer tirar uma foto. Ou você só quer abrir um arquivo. Mas você não consegue fazer isso porque não tem a parte gráfica do dispositivo. Não tem esses símbolozinhos lindos e maravilhosos que tem aí no teu celular. Você precisa escrever linhas de código para dizer, para informar para o computador que você quer abrir um arquivo, que você quer baixar uma imagem, que você quer executar um vídeo. Tudo que você for fazer, você precisa passar uma linha de programação para a máquina funcionar corretamente. Isso acontecia antigamente, antes dessas estruturas gráficas que nós temos hoje disponíveis nos computadores, nos celulares, tá? Antigamente, tudo que você queria fazer em uma máquina, você tinha que passar linhas de código. Então, querendo ou não, qualquer usuário de um computador que queria utilizar um computador, obrigatoriamente ele precisava se transformar em um programador primeiro, tá? Então, antigamente, antes dos sistemas operacionais que nós temos hoje, qualquer pessoa que utilizasse ou que quisesse utilizar uma máquina, ele primeiramente precisava aprender lógica de programação e aprender a programar. Então, já imaginaram a dificuldade? Então, imagine aqui o pessoal que trabalha com computador em diversas áreas. O pessoal que trabalha com computador com finanças, na parte da educação, na parte de secretariado, do setor jurídico, RH, qualquer setor que você imaginar. Se hoje nós não tivéssemos os sistemas operacionais, eles primeiramente precisariam estudar programação, igual vocês estudam, que é uma área específica da computação. Eles precisavam primeiro se transformar em programadores, para entender e compreender como utilizar uma máquina. Olha aí a dificuldade. Está vendo como a evolução dos sistemas operacionais foram e até hoje são extremamente importantes? Então, daqui a gente começa já a entender o poder e a potência que os SOs possuem em um mundo computacional, tá bom? E aí, galerinha, alguns dos recursos que são utilizados e que são manuseados, né, operacionalizados pelo SO, são os dispositivos modernos de hardware e software também, tá? O SO não controla não é só o hardware, não. Ele controla o hardware e também vários softwares, tá? Que são instalados nele mesmo. Olha aqui alguns dos dispositivos, né? Como um processador, memória, disco, impressora e vários outros dispositivos são controlados pelo SO. Então, quando você liga o teu computador, liguei o meu computador, coloco um pendrive na minha máquina, o seu pendrive você só vai conseguir utilizar só e somente se o SO, se o sistema operacional identificar esse dispositivo. Se o sistema operacional não identificar
a porta de hardware USB. Se ele não identificar o pendrive pode estar lindo e maravilhoso como for. Ele não funciona. Então, percebam, observem que quando você coloca o pendrive, vai aparecer uma caixinha de texto no canto inferior direito da tua máquina, informando que foi adicionado um dispositivo USB. Porque não passa nada desapercebido pelo SO. Ele tem que saber de tudo. Outra coisa, se você instala uma câmera, se você instala uma USB, através de um USB, uma webcam, a primeira coisa que precisa ser feito é que o SO detecte essa câmera. Se ele não encontrar, se ele não identificar essa câmera pode ser cara do jeito que ela for, de uma marca do jeito que for, mas ela não vai funcionar, porque o SO não liberou acesso. Tá vendo? Então, ele é muito importante. Não adianta de nada você ter uma super mega power estrutura de hardware, se o teu SO, que é o teu sistema operacional, que precisa caminhar lado a lado com o hardware, ele não esteja funcionando corretamente. Tá? E aí, pessoal, a gente começa a compreender a grandiosidade da importância dos sistemas operacionais para uma máquina. Sem eles, a máquina também não funciona, né? Nós aprendemos lá em arquitetura e manutenção de computadores que o processador, que é o cérebro, né, de tudo, é super importante. Mas, se o processador não tiver o SO, ele não adianta de nada ele existir. Tá? Então, eles precisam sempre trabalhar em conjunto. O hardware e o software, sempre juntinhos, coladinhos, best friends. Tá? E aí, pessoal, o computador moderno, ele possui vários recursos. Recursos físicos que hoje são disponibilizados para nós, usuários, que facilitam muito a nossa vida, né? Como eu falei para vocês, impressoras, dispositivos de entrada e saída, como teclado, mouse e muitos outros. Outro ponto, pessoal, um computador moderno, tá? Para gerenciar todos estes dispositivos, requer aí, ó, uma grande abstração. Um modelo mais simples do computador, o sistema operacional. Então, quem faz essa abstração? A abstração de todos esses recursos é o SO, tá? Conhecido como sistema operacional. E aí, galerinha, o sistema operacional ele tem várias camadas, tá? Ele tem várias camadinhas. Nós só visualizamos poucas dessas camadas. Na verdade, a gente só visualiza uma, que é a camada do usuário. É o que está destinado e liberado para a gente. Só uma parte é liberada para o usuário, tá? Que aí a gente vai conversar sobre essas camadinhas agora. Existem aí as camadas do usuário, dos programas de sistema e arquivo, a camada, literalmente, do sistema operacional e a camada do hardware do computador. Então, pessoal, é de extrema importância que a gente compreenda esse modelo. Esse modelo aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês verão outras vezes, tá? Vocês verão várias outras vezes durante as nossas aulas. Então, não se desesperem, não achem estranho quando eu repetir essa imagem para vocês ao longo das aulas, tá bom? Olha aqui. O primeiro ponto é a estrutura de hardware. A estrutura de hardware do computador. A gente vai começar lá de baixo para cima, tá? Da parte interna para a parte externa. Um ou mais processadores, memórias, discos, impressoras e vários outros dispositivos de entrada e saída fornecem os recursos básicos para todo o sistema de computação, tá? Posteriormente, depois aí do hardware do computador, existe aí a etapa que são os aplicativos, tá? Os programas de sistema e de aplicativos. Eles definem, galerinha, na maioria das vezes, a maneira em que esses recursos
são usados para resolver os problemas de computação dos usuários, tá certo? Então, essa etapa aqui é a etapa que é responsável por resolver os nossos problemas. É aqui que normalmente é isso aqui que é executado quando a gente precisa de alguma coisa, tá bom? E aí a outra etapa, ainda falando sobre essa etapa aqui dos programas de sistema e de aplicativos, definem as maneiras em que esses recursos são usados para resolver os problemas de computação dos usuários, tá certo? Pode haver muitos usuários diferentes, tentando resolver problemas diferentes também. Então, pode ser que tenha um usuário 1 querendo executar uma ação, pode ser que tenha um usuário 2 querendo executar outra ação, outro recurso, pode ser que tenha outro usuário querendo executar outra coisa. E aí, galerinha, esses diferentes usuários, eles podem solicitar diferentes recursos ou recursos iguais. E aí o SO precisa entrar na parada para organizar todas estas coisas, né? Todas essas prioridades para não se tornar bagunça, tá? Outro ponto, pode haver muitos programas, aplicativos diferentes também, que são executados durante todo o processo. O SO, ele controla e coordena o uso do hardware entre os vários programas, tá? Aplicativos, para os vários usuários que irão utilizar o PC, tá certo? Não se preocupem que essas etapas eu só estou mostrando para vocês a nível de primeiro contato, tá bom? Essas instruções aqui vocês estão vendo só a nível de primeiro contato. Ao longo do módulo, nós iremos estudar cada uma dessas etapas de uma forma bem direta, certo? A maioria dos computadores, eles têm dois modos de operação, o modo núcleo e o modo usuário. Então, também nós veremos essas estruturas diferentes, o modo núcleo e o modo usuário. Normalmente, o modo usuário, ele é determinado pelos programas de sistema de aplicativos e pelos usuários. E o modo núcleo, normalmente, ele está relacionado ao sistema operacional e ao hardware do computador, tá? O SO, ele tem acesso a todo o acesso completo aos hardwares e pode executar qualquer instrução que a memória for capaz de executar. Isso, né, quando ele está a nível de modo kernel, tá? Nós vamos estudar direitinho todas essas instruções, tá certo? E aí, pessoal, é muito importante que a gente compreenda que a gente pare para pensar. A gente utiliza um sistema operacional que tem tanta coisa, tanto recurso, mas por que a gente não sabe disso tudo, né? Por que a gente não sabe que está acontecendo tanta coisa dentro da máquina, dentro do computador? É porque o SO, ele esconde muita coisa da gente. Ele esconde muita coisa do usuário. O usuário é um bicho metido. E é um bicho que gosta de fazer peripécias, né? Gosta de fazer confusão e, às vezes, pode até esculhambar algumas coisas. Então, o SO, ele deixa disponível para a gente só o que é necessário, tá? Tem muita coisa que está acontecendo dentro da máquina que a gente nem sonha que está acontecendo. Tem tantos programas que estão rodando na máquina que a gente nem sonha que estão sendo rodados. E a gente vai entender já já o porquê que isso acontece. E por que o SO faz essas coisas, tá bom? E aí, galerinha, a gente precisa ficar ligado, porque esses recursos, eles são diferentes de acordo aí com cada instrução necessária da máquina, tá bom? E aí, pessoal, um ponto que eu queria trazer aqui para vocês são as interfaces do usuário. O usuário que somos nós, todos nós somos usuários, tá? Todos nós somos usuários. O usuário, ele mudou também a forma de utilizar a máquina ao longo dos anos, certo? Os usuários de computadores, no tempo aí da máquina de Turing, que fazia a descriptografia dos códigos
enviados pelas tropas alemãs, né, que foi o computador um dos responsáveis, né, de acordo com a história, para ganhar a guerra contra a Alemanha, a interface dele não era bonitinha como essa aqui não, fácil de ser acessada e de ser compreendida, né? Poucas pessoas conseguiam utilizar a máquina de Turing, pouquíssimas. Aqui, pessoal, nós já estamos em uma fase mais avançada, essa daqui, né? Comparado à máquina de Turing. Essa daqui é o Shell. Essa interfacezinha aqui, que é uma telinha preta, que nós conseguimos digitar comandos, era o que normalmente os programadores tinham antigamente para executar todas as atividades que eles precisavam em uma máquina. Então, se você queria abrir um arquivo, era através dessa telinha que você tinha que dar instruções em alguma linguagem de programação, algumas instruções para que você conseguisse abrir um arquivo. Se você queria salvar um arquivo, você precisava dar instruções aqui no Shell, tá? Tudo através de comandos, tudo através de linguagens de programação. Hoje em dia está muito fácil. Tá mamão com açúcar, docinho, docinho. E ainda tem gente que reclama. Hoje em dia nós temos aqui, ó, Gui, nós temos essa interface gráfica fantástica, que tudo tem um símbolozinho, tudo tem uma imagem que nos dá uma dica do que aquele recurso vai executar. Por exemplo, se eu clico aqui nesse ícone, que é o ícone do Internet Explorer, eu vou entender que eu vou abrir um aplicativo de internet. Né? Eu já espero que a minha máquina faça isso, porque é uma interface gráfica. Está tudo à base de um clique, de um mouse. Então, daqui nós vemos aí uma grande diferença entre essas gerações dos sistemas operacionais. Nós temos aqui uma geração e nós temos aqui outra, tá? Tá bom? Então, galerinha, nós daremos o nosso intervalinho agora e já já a gente retorna para dar continuidade à nossa aula.